Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos hoje começar a live sobre movimento ambientalista no Rio dos Sinos, histórico de lutas pela conservação dessa bacia. Logo, logo eu vou chamar os convidados. Já vi que o Rafael Tenhofen está aí de prontidão, né? Deixa eu ver, ele está com solicitação para entrar, já vou aceitá-lo. Depois vem o Arno e o Márcio Link, nossos convidados de honra. Vou chamar o Walter Hofen, que já está aqui. São 4. Então, processo longo de importar essas pessoas para dentro do vídeo. Rafael deve estar entrando. Rafael. Olá, boa noite. Aí, rapaz. Primeiro importado. Temos mais 2. Deixa eu ver aqui, tem uma solicitação do Márcio. Márcio entra. Márcio Link. Aí, ó, entrando o Márcio. Só que eu não estou me enxergando aqui ainda. Acho que a câmera está invertida, rapaz. Agora sim. Agora sim. Não, é os atrapalhados na câmera. Sim, agora eu vou chamar o Arno aqui, que eu não sei se ele vai atinar de convite aqui. Chris Hard. Aí, vamos ver. Chamei o Arno. Vamos ver se ele entra. Arno. Aí, olha só. Oi? Até que enfim, quantos nós tivemos para falar disso aí? Bom, gente, hoje é um papo informal, assim, contraído, a gente pode ficar aqui numa boa. A gente vai falar sobre o movimento ambientalista na Bacia do Rio dos Sinos, histórico de lutas ao longo desses anos todos. A Bacia do Rio dos Sinos tem um histórico de ambientalismo muito importante, do gênero pioneiro no Brasil. Depois eu não vou adiantar, não vou dar spoiler para isso. A gente com certeza vai ter testemunhos bem ricos do Arno, do Márcio e do Rafael. Primeiro eu gostaria de apresentá-los, né, para quem não conhece. O Márcio é historiador. Márcio Link é historiador, fez história nos Sinos. Desde 1986 trabalha na UPAM e também nesse período é ligado ao movimento pelos direitos dos animais. Ele tem uma luta muito grande pela a preservação do patrimônio histórico, especialmente aqui na cidade de São Leopoldo. Inclusive ele foi diretor do Museu Visconde de São Leopoldo, né, Márcio? E até hoje ele é colaborador. Na UPAM, acho que também foi presidente, né, conselheiro, etc. O Rafael foi meu colega da graduação, né, estudamos juntos, e ele fez graduação em Biologia no Sinos, fez o mestrado também lá, e eu vou citar até o título da dissertação dele, que é muito interessante. Estratégias habitativas de comunidades ribeirinhas, uma proposta para a conservação das áreas úmidas da Bacia do Rio dos Sinos. Um trabalho bem pioneiro também. Hoje o Rafael também atua na UPAM de forma muito intensa, é presidente da UPAM e também presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio CAI. Então é um rapaz, assim, muito ocupado, não consigo nunca falar com ele. O Arno estudou já ecologia com os mentores do movimento Resler lá, é formado em agronomia, fez uma especialização em ecologia humana, colei tudo da internet, Arno, antes de me passar. Fez um estágio na Alemanha com fazendas ecológicas, né? Trabalhou no Horto Botânico de Novo Hamburgo, hoje ele é servidor público da FEPAM. Né, trabalha no movimento Resler, né, um dos mentores do movimento Resler, e também trabalhou no Pro Guaíba. Então, gente, sejam bem-vindos.
descontraiam, vocês estão muito sérios. Então, olha só, a gente aqui, essa live que eu estou propondo, estou fazendo outras também, não é uma palestra, não é algo muito formal, é o objetivo de comunicar, porque eu vejo assim que a maioria das pessoas, em várias temáticas ambientais, embora a gente tenha uma disponibilidade muito grande de informações hoje nas plataformas, as pessoas desconhecem muitas coisas, desconhecem a história. Elas só estão muito focadas no presente e muito preocupadas com o futuro, né, do que vai ser daqui por diante, a situação econômica e tal, questões muito emergenciais de sobrevivência, mas elas não têm um panorama histórico de algumas lutas, algumas conquistas, né, que a gente tem direitos hoje, a gente teve algumas conquistas, pessoas que lutaram por isso no passado, e não tem noção dos problemas ambientais que nós vamos ter no futuro. Então, a primeira questão que eu vou trazer aqui, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um histórico de como surge o movimento ambientalista no Rio dos Sinos. Quem foram as primeiras lideranças, que eu sei que são pioneiras, suas origens, motivações, e o poder de influência nessa época, como isso se deu, essa relação Rio dos Sinos e principalmente com a cidade de São Leopoldo, né, em Novo Hamburgo, eu acho que eram as cidades ali de maior atuação. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vou dar a palavra para o Márcio aqui, primeiramente, mas o Arno pode complementar também, o Rafael. Mas, Márcio, vou abrir contigo. Tá bem, boa noite ao Arno e ao Rafael, fazia tempo que não via o Rafael, até falo mais seguido, mas o Arno fazia tempo, né, Arno? É verdade. Um bom período, né? Bom, queria agradecer a oportunidade, enfim, de estar nesse momento aí compartilhando trocando essas informações, é bem importante, e a gente não pode perder essa perspectiva histórica, enfim, é sempre bom, porque a história sempre tem que estar repetidamente resgatando para efeito das gerações futuras, né, conhecer, enfim, né, não se perder essa importância que se tem em várias áreas, né, mas a questão da história ambiental é uma delas, né. Olha, nós podemos também colocar o botânico lá, o João Dutra, podemos colocar o contemporâneo do Hessel, ali seria também o próprio o Rambo, né? O botânico também, que tem um lado todo de pesquisa, ele é um cientista, mas ele também teve uma atuação de militância, né, em defesa enfim, do horto florestal aqui da região do Vale dos Sinos, né, sem falar em outras lutas, né, do Aparados da Serra, o Jardim Botânico, enfim, dá para, né, colocar o padre Rambo também nesse mesmo patamar assim, de importância do ponto de vista de atuação que teve resultados na região do Vale do Rio dos Sinos, né? E claro, obviamente que não tem como destacar o papel do Henrique Luiz Hessler, né? Que já desde os anos 30, ali, quando ele foi em 37 nomeado capataz ali da Delegacia dos Portos, né, da Capitania dos Portos, em que ele começou a atuar já, ele percebendo a situação toda que havia no Rio dos Sinos, aí, com a questão enfim, pesca predatória, pesca com dinamite, desmatamento, caça, né, tudo assim, coisas que ele, com uma visão mais futurística da coisa, percebia e já começou a questão dos panfletos, a fazer a propaganda, a denunciar isso, né, e depois, claro, quando ele foi com o cargo de delegado florestal também, ele já, que daí não, no caso não remunerado, né, diferente da atuação dele pela Capitania dos Portos, né, e ele conseguiu começar assim, esse trabalho de sensibilização, né, em relação às questões ambientais, que hoje para nós é muito óbvia, mas que o pioneirismo do Hessler foi assim, fundamental para construir essa base em relação ao que o movimento ecológico hoje se vale, né, para poder então atuar, né? Claro, com outras ferramentas, com outras lutas, né? Em que década surge o Hessler? A década de 30. 1930. 1930 em diante, 37 que ele é nomeado ali, delegado lá na Capitania dos Portos, depois como delegado florestal, daí um pouco mais adiante, né? Ali na década de 40, por aí, depois até que isso durou até o final de 1954, né?
quando o Estatuto do Servidor não permitia exercer trabalho voluntário, né? Então ele foi demitido porque uma pressão toda dos madeireiros, o pessoal lá, os comedores de passarinho, polenta lá da serra, enfim, né? Toda uma... mas isso é depois de todo um trabalho dele enfim, em relação a denúncias, em relação a esse grupo que ele criou, assim, em relação a colaboradores também, né, para se tomar o trabalho dele, né? E interessante que daí, o que aconteceu? Bom, o resultado disso foi que quando ele foi demitido dessa função, foi que abriu possibilidade para ele, então, em 1º de janeiro de 1955, fundar a União Protetora da Natureza, né? Então, a UPN se torna uma das primeiras ONGs brasileiras a atuar nessa questão em defesa dos animais, né, contra a caça, né, contra o desmatamento, a poluição do Rio dos Sinos. Enfim, ele já denunciava a poluição do Rio dos Sinos através, focando a questão, por exemplo, do principal setor poluidor, que por muitos anos foi um agravante na poluição industrial do Rio dos Sinos, né, o setor colheiro calçadista, então ele já apontava para isso, enfim. Então, realmente, o trabalho do Reis foi fundamental, né, que serviu de base, né, então, a partir de 55, então, ele funda a UPN e consegue formar uma rede enorme de voluntários, mais de 400 fiscais aí, voluntários por todo o estado do Rio Grande do Sul, né, e é um trabalho que extrapolou o Rio Grande do Sul também para outras fronteiras regionais, né, mas que essa incidência forte aqui na região do Vale dos Sinos realmente formou a base para que depois, então, depois da sua morte, né, em 1963, nesse período aí, até 1971, então, quando ressurge, né, um movimento ecológico, não podendo resgatar a própria UPN do Restra, em função até de estatutário, enfim, que surge a Agapan, né, tanto em São Leopoldo quanto em Porto Alegre, foram basicamente as mesmas pessoas que fundaram a Agapan em Porto Alegre e São Leopoldo naquele momento, né? E daí depois o próprio ali, o 1978, o movimento Restra, né, Arno? 78. Isso. Então, o que acontece? Então, foi assim um período dos anos 70 de renovação, né, de ressurgimento daquele trabalho do Restra, que foi muito intenso até 1963, até a sua morte. Mas é claro que o próprio Milton Restra, o filho dele, e o Mário Fonseca Júnior, o Mário Fonseca Júnior é o filho do Mário Fonseca. O Mário Fonseca, que é filho do ex-prefeito de São Paulo, ex-intendente, o Teodomiro Porto da Fonseca, que foi um prefeito também muito assim, importante para questões de vanguarda, em termos da questão do tratamento do esgoto de São Leopoldo, enfim, umas questões bem importantes aí. E o Mário Fonseca, que foi também um dos colaboradores do Restra, em 1979, ele cria o CONDEMA, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Municipal aqui de São Leopoldo, e era um conselho, não era um conselho como a gente entende hoje, né, os conselhos mais assim, consultivo ou deliberativo, era um conselho meio que embrionário do que vem a ser a Secretaria do Meio Ambiente a ser criada em 1989, por cobrança e pressão da própria UPAN, no caso, né, quando se fez criar a Secretaria do Meio Ambiente. Mas o CONDEMA, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que o Mário Fonseca foi colaborador do RES, fez parte da diretoria da UPN, criou, era um CONDEMA que pegava o barco e ia apreender redes de pesca ilegal no Rio dos Sinos. Então foi uma espécie de conselho embrionário do que depois vinha a ser a Secretaria do Meio Ambiente, que foi só a ser criada em 1989 em São Leopoldo, acaba sendo a segunda secretaria no estado do Rio Grande do Sul, né? A primeira foi de Porto Alegre e a primeira do interior, para dizer assim, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui, né? Então quer dizer que a secretaria ela surge como uma conquista da luta, da pressão das ONGs que atuavam na região. Exatamente. Assim como o Comitê Sinos, né, por exemplo, o Comitê Sinos, quando foi criado, que é um dos primeiros comitês de bacia do Brasil, ele surge dentro de uma proposta, de um sétimo ponto, que a UPAN, que a UPAN, quando mudou ali a sua nomenclatura, né, no final de 1987, ali,
né? Ela mudou em função de uma campanha intensa já de recuperação do Rio dos Sinos, uma campanha para recuperação do Rio dos Sinos, onde envolvia 7 pontos de preservação, e nesses 7 pontos, o sétimo ponto incluía a questão de uma espécie de... não se chamava de comitê de bacia, mas se chamava assim, uma espécie de condomínio do Rio dos Sinos, onde os vários atores, né, o movimento empresarial, a imprensa, o movimento ecológico, outros movimentos da sociedade estariam unidos dentro de um que a gente chamava assim, de uma espécie de condomínio, né, o Rio dos Sinos. E aí surgiu a ideia da campanha SOS Rio dos Sinos, encabeçada pelo Grupo Sinos, enfim, né, do NH e o VS e tal. E aí então surge a questão do Comitê Sinos também com uma reivindicação do movimento ecológico. Então foi interessante isso, o movimento ecológico, ao mesmo tempo que ele era um movimento da comunidade, um movimento da sociedade, mas ele também obrigou e exigiu do poder público a criação de estruturas oficiais, né? E que depois, mais adiante, foram muito óbvias de terem que acontecer por força de lei, como a questão dos licenciamentos ambientais, né, um instrumento de proteção ambiental, que foi os departamentos, né, de licenciamento ambiental, como uma ferramenta da proteção ambiental, né. O próprio Departamento do Meio Ambiente, ligado à Secretaria Municipal da Saúde, na época que havia até então, até a segunda metade dos anos 80, né, o Departamento do Meio Ambiente é um departamento do Meio Ambiente da Saúde, né, então não tinha uma importância toda, mas era o Departamento do Meio Ambiente que o movimento ecológico cobrava muito, né, tanto o movimento RECE quanto a UPANS cobrava muito desse Departamento do Meio Ambiente essas ações em defesa do cumprimento de algumas normas, né, como a que foi estabelecida pelos costumes desde 1979, quando se obrigava o tratamento primário e secundário de efluentes desse principal setor poluidor do Rio dos Sinos, que é o que mais atormentava o Rio dos Sinos em termos de poluição industrial, né. Hoje a situação mudou bastante no sentido de... Hoje temos o problema da poluição orgânica, né, mas foi interessante que esse próprio Departamento de Meio Ambiente, daqui a pouco, não comportou mais essa estrutura tão pequena, né, ligada a uma Secretaria da Saúde, embora as temáticas tenham a ver, né, obviamente, mas e aí tu tem uma criação da FEPAM da vida, né, tu tem depois a criação da SEMA, então tudo fruto desse trabalho de cobrança apontado pelo movimento ecológico, né, da região aqui, né. E claro que então a UPAN junto com o movimento RECE tiveram lutas incomuns pelo Rio dos Sinos, principalmente, mas foram também entidades que puderam liderar e fomentar a criação de outras entidades, ou umas com cara de filial, né, ou não, ou mesmo com a sua independência própria na própria região aqui, né. Tivemos o caso em Hamburgo Velho, tivemos o caso em Campo Bom, Estância Velha, Portão, enfim, né. Houve ramificações dessas entidades para outras cidades da bacia do Rio dos Sinos. Queria contar algumas coisinhas. Quando o Resler, lá na década de 30, 40, o rio ainda era balneável, né? Tinha uma grande prática desportiva ali na área do Cais do Porto, tinha um clube, as pessoas navegavam, faziam esportes náuticos, tinha uma série de praias, as pessoas tinham uma relação muito forte com o rio. Essa luta dele, ele vendo essa degradação, ele traçou nesses anos que ele trabalhou meio sozinho ou ele tinha pessoas apoiando ele? Essa dúvida, ele foi muito pioneiro, assim, ele trabalhou isso praticamente sozinho, essa luta de movimento ambientalista naquela época? Olha, sim e não, né? Ao mesmo tempo, na verdade o RECE era uma espécie de abnegado, né? Então ele era a referência, o cara que conduzia, que liderava. Então ele não tinha assim, ele atuava fim de semana, o cara chegou a construir uma casinha do Tarzan em cima de uma árvore, uma chacrinha que existia na beira do rio, para poder, final de semana, lá de cima da casinha, ele pernoitando na casinha para ver onde estavam os focos de pescadores que estavam em acampado na beira do rio, né, que pescavam de forma irregular. Então ele da casinha do Tarzan dele lá, ele vislumbrava toda uma distância no olhar dele em relação ao que acontecia no Rio dos Sinos. Mas ele tinha, assim, alguns voluntários, né? A gente até tem ainda hoje... Voluntários. Alguns colaboradores voluntários
E até hoje tem um que ainda está vivo, que é o Olavo Santana, está com quase 90 anos, deve estar com uns 87, 88 anos por aí, quase isso. E ele é um dos voluntários que trabalhou junto com o Ressler. O próprio Mário Fonseca, esse filho do Teodomiro, enfim, que eu falei há pouco. Então, tinham alguns colaboradores, né? Claro, se tu remeter ao início, não. O início, basicamente, ele lutou sozinho. Porque não era... bem pioneiro, porque não era fácil, assim, onde havia uma tradição toda de criança, era assim como tu imagina hoje uma criança que lida com smartphone, com joguinhos, como uma brincadeira normal, era uma brincadeira, entre aspas, normal, as crianças, somente os guris, criarem bodox, fundas, estilingue para matar passarinho. Isso acontecia né? Então, também eu tive essa experiência. Olha só, Marcos. Exatamente. Não foi meu vizinho. Eu queria Dani, chamar... se tu me permite, eu ia só fazer um complemento, uma fala do Márcio. Quando ele fala no Ressler, né, e no Rambo, qual era a diferença principal entre ambos? O Rambo, o padre Balduino Rambo, ele era um naturalista da antiga faculdade de filosofia, ciências e letras, história natural, que mais tarde virou Unicinos. Como naturalista, a preocupação dele maior era em catalogar, levantar ambientes, enfim, biomas, e mostrar a preocupação com a conservação dessas áreas, mas a militância dele maior era no sentido de identificação dessa área, de divulgação dessas áreas. O próprio Parque Nacional dos Aparados da Serra, foi criado a partir de uma mobilização dele. Já o Ressler, não. O Ressler era um cidadão que não tinha conhecimento por formação acadêmica, mas ele aplicava todo o ímpeto dele no sentido de preservar a natureza, de ir atrás de informações. Agora, pode-se dizer hoje há uma discussão de quem vem a ser o pioneiro da ecologia no Brasil, porque esse título, para muitos ainda, ele é do José Bonifácio de Andrada e Silva, que exatamente há 200 anos atrás escreveu um manifesto preocupado com a conservação das florestas, porque ele, embora sendo do direito e da área de filosofia, ele teve um professor lá em Portugal que era botânico e da história natural. Só que também a atuação do José Bonifácio, entre outras tantas, se limitou à preocupação com a conservação das florestas. A atuação de Ressler se deu muito além disto, que ele partiu da preocupação para a ação, para o ativismo. Então, o primeiro ativista ambiental, de fato, do país, que trabalhou desde a questão da coibição à caça, da proteção de florestas, proteção de rios, educação ambiental, ele também foi o pioneiro em educação ambiental, foi o Henrique Luiz Ressler. Tanto que ele fazia desenhos, né, sobre os pássaros, com tardes, assim, mostrando os pássaros torturados, alguma coisa nesse sentido, para sensibilizar. Exato. Até hoje tem cartazes que, se a gente utilizar hoje, eles podem ser aplicados em escolas em vários locais. Puxando o gancho, Rafael. O trabalho do Reis. Ótimo. É que só tá meio um pouco difícil de ver. Puxando esse gancho, Rafael e Arno, vocês acham assim, que esse trabalho do Ressler e esse trabalho que aconteceu aqui em São Leopoldo, que foi pioneiro ou foi um trabalho muito intenso, ele refletiu em outras cidades, em outros estados, em termos de ONGs, né, movimentos ambientalistas fazerem com que secretarias, departamentos de ambiente surgissem, ou isso é uma coisa muito particular da nossa região que aconteceu aqui? Ou nas outras áreas, nos outros locais já aconteceram por políticas públicas, questões maiores? Assim, uma outra coisa bastante importante do Ressler era o trabalho de escritor, né? Ele tem mais de 300 artigos publicados, né? Isso começou ali em 57, 58. Tem um livro, Rio Grande do Sul e Ecologia, que registra uma boa parte desses textos, né? E isso fez com que ele realmente tivesse também uma grande repercussão. Eram publicados no Correio do Povo, né? Então o Correio do Povo era maior que a Zero Hora é hoje, era um jornal assim de grande penetração em todos os estados do sul do Brasil, né? E o Ressler escrevia semanalmente lá, né?
E ele também, como o Rafael já falou, tinha uma dedicação muito grande à questão de educação, né? Eu ainda destacaria aqui no Vale dos Sinos, assim, o Márcio falou dos parceiros vivos do Hessler, o professor Kurt Schmeling, que está com quase 100 anos de idade, Isso. né? Foi o fundador do movimento, foi nosso professor de ecologia, né? E trabalhou muito com o Hessler, né? O Hessler ajudou ele a reflorestar o morro da Fundação Evangélica, quando o professor Schmeling era diretor lá nos anos 50, né? 50 e picos. E é uma floresta notável hoje, nos fundos ali da Fevale, mais ou menos, no Morro da Fundação Evangélica, para quem conhece Novo Hamburgo, uma área verde muito linda, né? Que foi um trabalho dos alunos estimulados pelo professor Schmeling lá nos anos 50 com o apoio do Hessler. O Hessler deu uma palestra na escola lá falando, né? E ele se dedicava muito a essa questão de educação, né? Mas assim, essa questão da institucionalização em órgãos oficiais é uma coisa dos anos 70, é tudo pós-72. E é muito mais, talvez, uma pressão também externa, né? Uma resposta. O primeiro órgão é o do Nogueira Neto, lá em Brasília, né? A Secretaria Especial de Meio Ambiente, né? E os órgãos de meio ambiente foram surgindo a partir dessa pressão oficial também, né? A política de meio ambiente é um pouquinho diferente. Ela começa nos anos 30, né? O Código de Caça, o Código das Águas, que enfim, possibilitaram o Hessler trabalhar como delegado de caça e pesca, né? Ele foi um trabalho do tempo do Getúlio Vargas, né? Tinha no Rio de Janeiro a Sociedade dos Amigos das Árvores, que era um grupo de cientistas que depois ajudou a criar a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza. Eles criaram o Dia da Árvore também. Eles é que pressionaram para surgir essa legislação ambiental, né? Mas não foi criado a parte institucional. A gente tinha a legislação e quem fez esse trabalho de começar a aplicar a lei, esse que também é o Henrique Hessler, né? Aqui no Sul, pelo menos o que a gente conhece, né? Porque ele era de fato um agente do Estado, ele era como um fiscal de meio ambiente, hoje seria um analista ambiental do Estado, assim, tal, quase do IBAMA, assim, semelhante, assim, né? Porque ele era um delegado federal, né? Ele seria o equivalente ao delegado do IBAMA, hoje em dia, se fosse um servidor público atuando atualmente, né? E isso criou uma base, né? Essa base na sociedade, né? E a partir dessa base na sociedade é que começou também a institucionalização dos órgãos ambientais, que o Márcio aí já citou vários aí, importantes aqui na nossa região. E isso também começou a repetir no país todo, porque é meio que um processo, é de 72 para frente. Assim, né? Então nada vem de Uma graça, questão né? Tem muita interessante, luta. uma questão interessante que o Arno coloca, que agora, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, nós estamos começando a reviver um momento nesse sentido. O Brasil ele foi reativo, o último país a abolir a escravatura, por exemplo, fez por pressão interna, sim, mas principalmente por pressão externa. Então, outros países começaram a cobrar que o país o fizesse, porque aqui dentro não se tinha ambiente político favorável para se conseguir abolir a escravatura. Então, foi graças à pressão estrangeira que se conseguiu. Assim como a legislação ambiental, nós vivemos no momento atual. Eu estou dizendo que eu estou quase chamando de pós-boiada passando, porque muito desse ímpeto começa a trancar hoje por pressão estrangeira. Estão começando a boicotar produtos da Amazônia, produtos insustentáveis. Então, alguém, eu digo alguém, vai se dar conta, não os ambientalistas, mas os legisladores, de que eles extrapolaram o limite. Extrapolaram muito o limite constitucional, mas eles estão extrapolando um limite de casa comum, ou seja, de planeta, porque não existe. O Brasil não é um país isolado, ninguém é isolado do resto do planeta. Então, o planeta começa a cobrar de nós de novo. Assim como esses movimentos que o Arno cita, também muito foi em função de conferências de meio ambiente, outros, Estocolmo 72 e outros que começavam a dar diretrizes em conservação, que aqui ainda estava muito incipiente, então se começou a mexer. Agora, o próprio Código Florestal, o primeiro que nós tivemos, a primeira definição de área de preservação permanente, ela não foi com o intuito de preservar as florestas, as margens de rios, topos de morro, encosta, mas foi em sentido de prevenir riscos a vidas humanas. Então, muito do que a gente tem da legislação também foi pensando primeiro nas pessoas. Outra coisa interessante, Dani,
quando eu falei lá do Rambo de início, talvez poucos saibam que quando o Rambo conheceu pela primeira vez aquela região sobrevoando, ele fazia viagens de carro e também de sobrevoo de avião, aquela região dos cânions lá em cima, ele propôs a criação de uma unidade de conservação imediatamente antes de que ela se tornasse fática, os madeireiros foram e cortaram a maioria das árvores lá. Então, boa parte da floresta de araucária que nós enxergamos hoje, ela é uma floresta que tem menos de um século, ela tem 60, 70 anos, por aí 80 no máximo. As árvores que eram originais aqui eram aquelas como, por exemplo, existe aquele pinheiro de Canela, o pinheiro lá em Nova Petrópolis, o pinheiro em São Francisco de Paula, que tem 700, 800, 900 anos de idade. São árvores que chegam a quase 50 metros de altura. E quando o Arno, isso me fez lembrar porque o Arno comentou quando foi reflorestado uma área em Novo Hamburgo. Boa parte das áreas de floresta que nós temos aqui na nossa região, elas haviam sido dizimadas há mais ou menos um século atrás, salvo aquelas áreas de encosta onde era muito difícil se acessar para retirar madeira. Então, boa parte que nós temos hoje foi uma regeneração natural ou já esforços de recuperação de alguns grupos. Então, isso propiciou também um ativismo. Naquela época, nós tínhamos um ativismo muito mais prático no sentido de que não havia muitas leis, muitos projetos de lei, muita boiada passando no sentido de mobilizar o ambientalismo para lutar contra a liberação de transgênico, liberação de agrotóxico, enfim, porque nem se discutia esse âmbito, se discutia mais em âmbito pontual, ou seja, vamos reflorestar a beira do Rio dos Sinos, vamos reflorestar o morro, vamos reflorestar aquilo, vamos criar, não se pensava também em unidade de conservação, se pensava em vamos conservar o mato tal. Então foram os primeiros passos que depois foram pegando, se juntou com o conhecimento técnico, ecologia e outros, que deu origem a esse movimento hoje que a gente chama de ambientalista ou de ecologista. Além dessas conquistas que vocês relataram do Comitê Sinos, da Secretaria de Meio Ambiente, que outras conquistas vocês poderiam destacar do movimento Ressler e da UPAM ao longo desses anos aqui na Bacia do Rio dos Sinos? Antes de falar nisso, eu ainda tenho mais duas pessoas que eu acho que merecem registro. Ok. O Padre Clemente, né, que foi o primeiro vice-presidente da HPAM, né, que é uma pessoa muito importante, né, na história, para a formação, né, e também o pastor Werder, né, que era uma pessoa extremamente importante também nos primeiros tempos da UPAM, né, ele deu muito apoio, né. São duas pessoas assim que eu tenho grande consideração, assim. Além de outras que ainda estão por aí, o pessoal da Fundação Zootânica, o Atos Benucci, outras pessoas que atuaram muito mais assim numa posição mais de bastidor, né, com conhecimento científico, né, o pessoal da Unicinos, né, muitos professores da velha guarda da História Natural da Unicinos também, né. E que, uma vez o Julian, que foi curador lá, trabalhou de curador do museu do Herbário Anchetano lá, ele uma vez me mostrou uma carta que o Ressler mandou para o Rambo, né, que os dois se trocavam correspondências, trocavam figurinhas, assim, havia um respeito muito grande entre ambos, né, existem esses documentos lá registrando, assim, trocas de informação né, então havia no Vale dos Sinos uma comunidade, isso é que é verdade, científica e como o Rafael destacou, de ativismo, né? Que isso é a grande novidade, talvez, que surgiu, né? Todas as outras pessoas assim que trabalharam com a questão ambiental antes tinham uma posição mais acadêmica, mais assim de escrever e tal, mas essa questão, esse perfil aí do Ressler é que é a novidade, né? E formou toda uma geração, né? O Augusto Carneiro, que é o cara que organizou a HPAM, né? O artista era o Lutzenberger, mas o carregador de piano, para quem conhece a HPAM de Porto Alegre, era o Augusto Corneiro, ele que fazia toda a articulação de base, conseguia as coisas, né? E juntou as pessoas, assim, a partir de... né? Então, essas pessoas são bastante importantes, assim, né? E falando de conquistas, assim, né? Não tem a menor dúvida que a questão da luta pelo Rio dos Sinos é a grande batalha que todos nós aqui temos, assim, e que ainda é uma batalha permanente, na verdade, né? Porque o rio, infelizmente, continua sendo um paciente crônico, assim, que precisa de cuidados meio permanentes, né?
Mas lá em Novo Hamburgo a gente tem uma luta muito forte que criou o Parque Henrique Hessler. Engraçado, né? Esse nome, né? Mas que nós conhecemos popularmente como Parcão, que é uma área de 55 hectares, mais ou menos, e que foi a colônia de um dos fundadores da cidade de Novo Hamburgo, o João Pedro Schmidt, o Hans Peter Schmidt, né? E é uma área que hoje, assim, é o núcleo do centro histórico de Hamburgo O Velho, né? Pedro Também, que é Schmidt onde não é aquele começou. que tinha o armazém de secos e molhados, que hoje é um museuzinho que tem lá do lado da casa do Sheffield? Exato, do lado da Fundação Schaeffer. Ali é a primeiro imóvel em Chaimel, Patrimônio Histórico Nacional, que é o Museu Schmidt-Presser, né? Ao lado fica a Fundação Schaeffer, que tem todo o acervo do Frederico Schaeffer, que é uma pessoa que foi muito importante para a preservação histórica de Hamburgo Velho, de Novo Hamburgo, e também uma pessoa que apoiava muitas questões de meio ambiente, né? Tio do Julian. E essa... Ele é Oi? tio-avô do Julian. Isso aí, exatamente. E o avô do Julian, exatamente. Julian, vamos para próximo. Então, e eu acho que assim, uma coisa também, a gente se envolveu muito com questões urbanas, a GAPAN e a UPAN, o Movimento Reza, com a questão da arborização urbana, né, que era uma coisa que era bastante castigado, as árvores na região, aquelas podas radicais todos os invernos, né. Eu me lembro do Julião, lá, que era o Arão, lá, que era um dos presidentes que saía tirando os pregos das árvores do centro de São Leopoldo, né. Isso também foi uma questão muito importante, né? E também a questão dos espaços de proteção, dos morros, dos banhados, né? Isso tudo aí são trabalhos que o movimento ecológico do Vale do Sino sempre trabalhou, né? E conseguiu convencer a população a cuidar dessas coisas, né? Mudou essa visão com relação a essas questões, assim, né? Para complementar o que o Arno comentou do curso de História Natural, onde depois, né, resultou aí nas ciências, né, biológicas, enfim, né, os cursos aí hoje, biologia e outros derivados desses cursos, né, essa turma também teve parte na criação da GAPAN, né, o próprio Prado Clemente foi mencionado aí, né, mas é interessante essa conjugação pegando o elemento mais acadêmico, enfim, né, mas com vontade de fazer algumas coisas, de produzir também material científico e tal, e também atuar na questão da proteção ambiental com o engajamento daqueles voluntários ainda remanescentes e conscientizados do tempo da UPN, do RESF, né. Então, interessante isso. E o próprio, um exemplo de luta conjunta nessa comunicação entre o Rambo e o Hessler é o Horto Florestal, né. O Horto Florestal foi um grande cavalo de batalha do Rambo, mas o Hessler também, vários artigos para o Correio do Povo, que o Arno mencionou antes, ele tem recorrente assim, a briga que ele teve em relação ao Horto Florestal, né? Infelizmente, muito do que tinha do Horto Florestal naquele período, enfim, já está bastante castigado e bastante assim acuado pela pressão urbana, enfim, bem complicada essa questão do horto aí, né? Mas foi uma luta bem importante entre essas duas figuras, né? E realmente a questão da arborização urbana foi bem importante mesmo, que o Arno colocou, e outro legado bem interessante que eu vejo também na questão da conscientização em relação aos resíduos gerados, seja pela indústria, seja pelos resíduos domésticos, que as pessoas... Era normal, uns anos atrás, se utilizar o lixo urbano para terra banhada, para ganhar áreas de futura urbanização, especulação imobiliária, né? Então, separar o lixo, são tudo coisas que começou a surgir naquele período, né, de conscientizar as pessoas de que, né, o lixo que tu gera, né, vai para algum lugar de uma área de preservação, vai para a beira de um banhado, vai para um arroio, vai parar no Rio dos Sinos. Tanto que nas investidas do Rio dos Sinos era normal assim, a gente se deparar e fazer aquela analogia com o pinheirinho enfeitado de Natal, só que em vez as bolinhas de Natal, eram os plásticos pendurados, né, os PET, enfim, tudo começou, né, a tomar uma dimensão medonha, né. Eu acho que essa questão da importância
dar o devido destino aos resíduos domésticos, principalmente, né, que saem no cotidiano das suas casas, e isso foi bem interessante. Eu acho que é um legado bem naquele período, que hoje é muito óbvio assim, para as pessoas, né? Tem que separar o lixo, embora muitos não façam ainda, né? Mas é interessante a questão das cooperativas de catadores. O Rafael também teve uma atuação bem importante na organização da cooperativa de catadores de São Leopoldo, que assumiu a usina de lixo. Também foi uma reivindicação do movimento ecológico em relação ao prefeito da época, Olímpio Albert, né? Vamos lá, ele foi o prefeito eleito posterior a um debate que a UPAN fez com os candidatos a prefeito. Então, ele ganhou a eleição e muito do que foi cobrado dos candidatos a prefeito caiu nas mãos dele porque ele ganhou a eleição, né? Então, teve que, né, criar a Secretaria do Meio Ambiente, teve que trazer uma usina para tratar do problema do lixo, teve que lidar com a questão do lixão de São Leopoldo, enfim, né? Então é bem importante, assim, é um legado bem importante que eu acho essa questão dos resíduos, né? Sem falar no tratamento de efluentes, né? Que até então era muito habitual, assim, e por tradição até já de muito tempo, né? Ligada à própria São Leopoldo, região palestina, São Leopoldo, Novo Hamburgo, em instância, questão do setor calçadistas, costumes, enfim. Não, aqui tratar resíduo, normal. Curtir ali o resíduo e parar no Rio dos Sinos, no arroio que levava ao rio. Então, essa conscientização em relação não, calma aí, não é assim, tem que tratar assim esse efluente, sobretudo quando entra o incremento do cromo, né, no curtimento, né, já superando o tanino, vamos pôr no curtimento do couro. Então, tem um metal pesado aí, né, então, bem complicado, né, então acho que e a questão, e uma luta que é constante, que não está muito bem resolvida, é a questão do esgoto doméstico, que pouco se avançou na bacia do Rio dos Sinos, assim, né? São Leopoldo, nos últimos anos, aumentou um pouco a capacidade, mas ainda deixa a desejar no tratamento de efluentes, né? Então, realmente é uma encrenca, porque as cidades cresceram, elas incharam, na realidade, assim, sem muita preparação, né? Sem muita organização, sem muito planejamento. As cidades incharam e o acompanhamento das políticas públicas em relação a essas questões de esgoto, né, não acompanhou, né? Então é uma encrenca tremenda o Rio dos Sinos hoje em função do esgoto doméstico, do esgoto local, né? Além das ocupações irregulares, né, que não tem nenhum tipo de estrutura. Alguma questão mais vocês querem complementar sobre esse assunto? Porque agora a gente vai dar uma virada. Eu só ia complementar para os terem uma ideia de como se tratava, como se via o Rio dos Sinos, muitas vezes, que haviam 7 municípios que depositavam seus resíduos às margens dos sinos, embanhados, para que o Sinos, durante o período de cheias, carregasse esse material, praticamente, né, e levasse embora. Então, essa era o descarte que se tinha de resíduos, né, para vocês terem uma ideia. Precisou se ingressar uma ação civil pública para mudar essa realidade. A questão do lixo lá em São Leopoldo, teve uma ação também que a UPAN, né, pressionou o prefeito Paulo Ritzel lá e forçou ao sistema de tratamento, né, de resíduos de lixo, né. E uma outra, acho que outros 2 aspectos muito importantes que o movimento ambientalista do Vale contribuiu foi a difusão da questão da alimentação natural, né, que levou também ao apoio aos agricultores da nossa região, a produção orgânica, que é uma coisa que está se organizando hoje no Vale dos Sinos, com vários núcleos, né. Isso começou com as casas naturais, né, tinha em São Leopoldo, Novo Hamburgo, e que também eram lugares onde os movimentos ambientais, a gente se encontrava, né, eram literalmente os nossos refeitórios, onde a gente fazia as reuniões sociais e eventualmente as festas também, né, e isso é uma coisa que eu acho que também contribuiu, foi uma coisa bastante importante, né. E a outra coisa, eu acho que ninguém é o trabalho de educação nas escolas do Vale dos Sinos, né. Isso, o Comitê Sinos tem um trabalho muito destacado, mas antes mesmo as prefeituras de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, já tinham trabalhos muito fortes, né. Inclusive a nossa atual presidente do movimento Ressler, a Luana Rosa, né, ela foi monitora ecológica quando tinha 8 anos de idade, né, ela sempre menciona isso, né, que ela se formou dentro dessa visão
que a nossa geração só foi eu fui ter aula de ecologia no segundo grau, na faculdade, né? E os pais da gente, então, nem tiveram. Alguém teve essa educação foi informalmente, né? Mas esse trabalho mais sistemático, a partir dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, isso é um grande diferencial, né? E todos nós aqui já participamos de muitos momentos, né? Dando palestra, ajudando o professor, levando aluno para cá, levando aluno para lá, enfim, produzindo material, escrevendo também, Cursos, produzindo redes de projetos, né? professores, né? Isso aí é uma coisa que é extremamente estratégico no meu entendimento, né? Porque assim como nós fomos formados pelo Rambo, pelo Hessler, pelo Lutzeberger e pela Magda Renner e por outras figuras notáveis, né? A gente também tem que trazer esse trabalho, né? E também apostar que ele também vai ser da continuidade, né? Porque a questão do meio ambiente ela é uma questão permanente, né? Ela não termina nunca, né? Ela é para sempre, né? A gente vai tocar até um pouquinho nesse assunto ainda, só que agora, assim, eu vou pedir uma objetividade um pouco maior para vocês, porque a gente está com pouco tempo, e tem algumas perguntas aqui que eu não gostaria de deixar passar em branco. Antes disso, eu vou, só para interagir com o espectador aqui, eu vou dizer que o Matheus, né, ele escreveu que o resíduo de couro era jogado no mato ou enterrado, e eu realmente me lembro que eu já vi em algumas campos na beira do Rio Paranhana, assim, várias ripas de couro, né? Então isso era muito comum mesmo, largar o resíduo em qualquer lugar. Gente, E o agora a gente couro vai pode dar uma... até se degradar, mas o metal pesado continua ali, né? Continuava ali, tá? É. Agora sim, ó, a gente vai dar um pouquinho na virada, porque eu quero chamar um pouco para o momento atual, tá? A gente falou da história e não adianta a gente só falar da história sem a gente apresentar uma solução, assim, para alguns problemas que persistem, então uma reflexão para as novas gerações. Primeira coisa, Rafael, eu queria que tu me respondesse, porque eu sei que ao longo do tempo o Hessler começou lá meio que sozinho, né, por uma iniciativa um pouco dele, ele era visionário, depois ele conseguiu conquistar espaço na sociedade leopondense, ele conseguiu aquele cargo de onde fazia uma fiscalização, montou essas entidades, e essas entidades, ao longo do tempo, elas foram se desmembrando, formando outras, né, foi crescendo essa escola, né, esse legado dele e de outros, como vocês citaram, mas acredito que a legislação para as entidades já tenha mudado ao longo do tempo. Hoje, o que é uma ONG ambientalista hoje, Rafael? O que define uma ONG ambientalista? E eu já vou adiantar a próxima pergunta, tá? Para a gente não perder muito tempo. Atualmente tem se observado, o Rafael vai dizer o que é uma ONG ambientalista, o que é preciso para ter uma ONG ambientalista, movimentos ambientalistas assim um pouco mascarados, às vezes com um estatuto não muito claro, não atendendo os critérios de uma ONG ambientalista, para atender interesses de empresas, do setor privado, terceiros, outros atores que têm interesse nos recursos naturais da bacia. Isso também tem ocorrido em movimentos sociais. Até o Rodrigo Cambará citou lá na live da Amazônia. Tinham vários movimentos sociais fake, né? Que as pessoas eram pagas por pessoas, elites dominantes daquelas áreas de daqueles entornos, daquelas áreas de conservação, que tinham interesse em ocupar aquelas áreas. Então, para a gente ter uma alerta, porque as gerações hoje tem milhares de ONGs, né, por todo lado. O que define uma ONG confiável? O que é uma ONG ambientalista, Rafael? Bom, uma coisa importante a gente lembrar, a gente falou do Hessler, o meu avô era inimigo do Hessler, porque o meu avô era caçador. Só que naquela época se conhecia como de boca em boca, ou seja, os caçadores se conheciam, sabiam que havia um fiscal que de vez em quando aparecia lá. Depois, com o tempo, os municípios começaram a ter secretarias, começou a ter entidades. Então, aqui no Vale dos Sinos, hoje, perdoe-me se eu esquecer alguma, mas existem, mas a gente tem a Miraserra, o Movimento Ambientalista Região das Hortênsias, Araçapiranga, Apenas, Grupo Ecológico de Rolante, Astepan, de Três Coroas, o próprio Martim Pescador, aqui em São Leopoldo, enfim, e além de outras tantas. Tá? O que ocorre? Aquela época, então, era de boca em boca, essa atuação de Hessler, nem se sabia o que era ambientalismo, se sabia que era um cara que falava, protegia, lutava contra os caçadores. Depois, o histórico um pouco já se falou,
e se começou a se congregar, e isso que se falou, os movimentos ambientalistas, eles eram quase que as redes sociais, tá, que nós temos hoje, daquelas pessoas, eram os pontos de reunião, de encontro das pessoas que preocupadas com o meio ambiente, que queriam fazer alguma coisa pela natureza. Perfeito. Só que, à medida que esses movimentos começaram a ganhar força e começaram a encontrar respaldo legal, começou, obviamente, a haver reação daqueles que são contrários. Quem são os contrários? Aqueles cujos interesses privados acreditam que possam se sobrepor ao interesse coletivo. Então, na realidade, uma luta do coletivo contra o privado. Mais ou menos isso. Então, o que ocorreu? De início, o processo foi a ridicularização. Eu cansei de ouvir, vários de nós aqui ouvir, isso todo o processo é primeiro tu ridiculariza alguma coisa. Depois há o quê? Há uma aversão violenta. Então houve casos até hoje, e a gente tem que pensar em nível de Brasil e próprio nível de Rio Grande do Sul, a gente não pode comparar pequenos municípios do Rio Grande do Sul, por exemplo, com a região metropolitana, porque na região metropolitana já há uma assimilação maior da legislação, nós já temos instituições mais fortes, um número maior de instituições que fiscalizam. Em muitos municípios pequenos, nós estamos vendo agora, há 2 dias atrás, sábado, melhor dizendo, um massacre de indígenas, tá? Lá no município de Constantina, na região, e alguns dizem que é uma milícia armada, próprios indígenas colocando. Por quê? Porque em municípios menores a lei não chega, os braços das instituições não chegam como aqui. Quando a gente fala no norte do país, então em outras regiões, é pior ainda. Então a realidade amazônica é muito diferente da nossa. As leis muitas vezes não chegam. Mas aqui, então, a aversão violenta está diminuindo. Então, qual é o próximo passo? Aceitação. Aceitação e o que? Difusão deste movimento. Então, hoje nós temos muitas pessoas preocupadas com a questão ambiental, mas em função também das redes sociais, a gente tem o que? As pessoas não sabem por onde agir. Então, tu digita meio ambiente, hoje tu encontra milhões de situações. Onde eu ajo? Por onde eu começo a agir? Então, aí tem estratégias diversas, mas uma delas, e conforme tu lembrou muito bem, Dani, é o quê? Já que tu não pode vencê-los, o movimento ambientalista está crescendo, tu encontra estratégias para tentar ou deslegitimá-lo, já se tentou, mas também não se conseguiu, então vamos o quê? Vamos tirar força dele. Então a gente tem profusão de outros movimentos, outros grupos que dizem que são ambientalistas, tá? Para tentar, inclusive, tirar o foco. Mas a gente tem que lembrar que a nossa legislação, ela deixa bem claro, a gente usa como base a CONAMA 292, que ela é de 2002, que ela define claramente o quê? As entidades, para serem consideradas ambientalistas, elas têm que ser não governamentais, tá? Elas têm que ser autônomas, sem fins lucrativos e terem o objetivo principal no estatuto, ou por intermédio de suas atividades, a defesa e proteção do meio ambiente. Porque hoje, qual é a entidade nova, a instituição que é criada, que em algum local lá não fale alguma coisa de meio ambiente? Mas então todas teriam, não, o foco é, o teu objetivo número 1 tem que ser. E aí também existe essa 292, ela regula um cadastro nacional de entidades ambientalistas. Então fundações não podem, aquelas ligadas à religião não pode, clube de serviço não pode, organização social não pode, aquelas que são formadas para benefício mútuo, associação de moradores não pode ser considerada como ONG ambientalista. O Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, quando a gente fala em organizações ambientalistas para compor comitês de bacias hidrográficas, ela é um pouco mais branda, porque ela compreende instituições não governamentais que se dedicam ao estudo, compreensão e formação do conhecimento, capacitação e intervenção com o objetivo de sustentabilidade ambiental na bacia. Só que é um leque muito grande ainda, porque daí pode acabar entrando de tudo. Já aconteceu, no caso, no Comitê Sinos, aparecer uma fundação que tinha uma ação em educação ambiental e dizia que era uma entidade ambientalista. Então, nós tivemos que buscar a CONAMA 292 para dizer, não é. Já o movimento ambientalista do Rio Grande do Sul, nós fazemos tanto a UPAN quanto o movimento Ressler e a maioria dessas entidades que eu citei aqui,
elas fazem parte de um coletivo que é a Assembleia Permanente das Entidades em Defesa do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul, que nós temos APDEMAs em alguns estados do Rio Grande do Sul, mas do país, mas aqui é a APDEMA RS, e ela também tem os critérios de Caxias, que são critérios formulados em 1989, anteriores ainda à CONAMA 292, que também estabelece esse critério que o fim não pode ter fins lucrativos, o fim principal tem que ser a proteção ambiental, a divulgação também é pesquisa, mas sempre o fim principal para ser considerado entidade ambientalista. E a estrutura organizacional de conselho, não tem nada nesse sentido também? Como? Desculpa? O conselho tem uma estrutura específica, estatuto? Ah, sim, porque daí nós temos um outro regramento, Dani, que é o Código Civil. O Código Civil estabelece uma série de regras também para a composição do conselho, a questão da fiscalização, a questão não pode haver finalidade lucrativa. Qual é a diferença entre obter lucro e finalidade lucrativa? Todo resultado positivo de uma atividade é o lucro. Então, ninguém é contra o lucro. O que é proibido é a distribuição desse resultado positivo entre os associados. Então, nenhum associado da UPAN, do Movimento Ressler, ou dessas outras entidades, vai entrar numa entidade querendo tirar alguma vantagem econômica. Muito pelo contrário, as pessoas tiram do bolso para o movimento, elas entram pensando no bem comum, ou seja, pensando no futuro e também no presente, porque chegou, não tem mais essa de falar pensando nas próximas gerações. Nós estamos lutando pela nossa geração. O painel intergovernamental de mudanças climáticas diz: a hora é agora, nós não estamos mais falando dos nossos filhos e netos, estamos falando de nós mesmos daqui a 5, 10 anos. Então, esses critérios, Dani, eu acho que isso é importante, a gente não está deslegitimando essas entidades novas que surgem aí, mas uma dica que tem é: procurem as entidades que estão cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, as entidades que fazem parte da APDEMA, essas entidades mais antigas. Quer saber se tem na tua cidade, se a UPAN, o Movimento Ressler ou outras não fazem ações lá? Entre em contato conosco, conversem, que a gente vai passar essas informações. Se quiserem criar uma entidade ambientalista no seu município, a gente também dá apoio. Várias entidades aqui na região foram criadas com ações da UPAN, do Movimento Ressler e de tantas outras. Tá, eu tenho mais 4 perguntas, a gente tem praticamente 6 minutos para fechar 1 hora. Vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho sem problema. Eu vou unir essas 4 em 2, tá? Uma delas é assim, como que a gente pode cativar... acho que alguém de vocês está com aberto o telefone e o notebook, não? Não? Porque está dando... Não. Como que a gente pode cativar... Eu estou ouvindo. Tá? Como é que a gente pode cativar potenciais novos colaboradores, tá? Para gerações novas? Porque eu vejo assim, essa é uma geração muito, muito pensante que surgiu num determinado período, pessoas muito atuantes, assim, quase uma elite intelectual que orientou, cativou pessoas, etc. O Ressler fazia seus desenhos, publicava no jornal. Hoje nós estamos em 2021, né? Hoje eu fico pensando, a rede social na época eram os jornais da época. Hoje nós temos aqui o Instagram, o YouTube e tudo mais. Por isso que eu tenho me preocupado em trazer essas questões para a discussão. Então, como é que vocês acham que a gente pode atrair novos colaboradores? E como é que essas ONGs podem se manter? Né? Ou uma outra live, eu conversei com o Rodrigo Cabará, ele disse, eu acho que eu meio que suspeito de ONGs que têm carros, que têm funcionários pagos, etc. Mas pergunta para vocês, uma ONG ela não deve captar recursos, projetos para se manter, se estruturar? O que vocês pensam disso? Essa é o bloco de perguntas. Então, vocês respondem esse e depois a gente parte para o último. Deixar os colegas o último a falar. Fique à vontade. O Daniel colocou a grande X da questão para várias entidades hoje, né? A questão da renovação de quadros, né? É um desafio realmente muito grande, né? Porque
também esse trabalho associativo, a gente vive uma era muito individualista, né? Embora as pessoas digam, as redes sociais, está todo mundo junto, mas também está todo mundo separado, né? E se cria, às vezes, uma ilusão de movimento que muitas vezes, efetivamente, ele é muito frágil, né? É muito fácil dar um dislike lá e bloquear e aí nunca mais, né? Então, assim, para nós, por exemplo, um dos segredos do movimento Reza são as nossas reuniões, né? Que a gente realiza sempre às segundas-feiras, né? Não estamos realizando elas presencialmente, né? Mas é um ponto de encontro, porque a gente conversa e planeja e projeta os nossos trabalhos, né? E essa questão de patrocínio é uma questão bastante delicada, né? Existem grandes ONGs, não vamos citar o nome delas, mas elas têm muito, no Brasil, muitos recursos, e a gente percebe que a ação delas vai até um certo ponto. Quando ela começa, o trabalho delas não questiona os seus patrocinadores, de modo algum, né? E muitas vezes elas são... Então, isso é um negócio bastante delicado, né? A gente tem pequenos patrocinadores, mas assim a opção mais forte é realmente a contribuição individual ou então fundos públicos, né? Que esses sim, por editais, por formas democráticas, né? De acesso, né? Não, e eventualmente fundos privados também, mas desde que eles tenham realmente uma personalidade assim, um caráter bastante público, vamos dizer assim, né? E que não comprometam o trabalho, porque inevitavelmente a gente acaba afrontando interesses, né? O movimento e o movimento ecológico, de modo geral, historicamente sempre enfrentou interesses, normalmente interesses econômicos e políticos bastante poderosos, né? O caso do próprio Resla é emblemático, né? Que foi demitido por pressão de agentes políticos e também de empresários, né? E todas as nossas entidades, todos nós já sofremos algum tipo de pressão, eventualmente até algum tipo de ameaça, né? Não talvez de morte, como os nossos parceiros lá no norte do Brasil muitas vezes recebem não só a ameaça, recebem os tiros também, né? Mas acontece, né? Então esse é um desafio, né? Mas eu sempre acho que os problemas ambientais são extremamente eloquentes, né? E como o Rafael falou, hoje eles estão cada vez mais evidentes, né? As pessoas percebem, né? E eles apontam uma necessidade, né? E a gente percebe hoje uma geração, né? Talvez a geração que tem entre a gente e a gurizada de menos de 20 foi ficou um pouco à margem, mas eu percebo hoje muitos jovens assim querendo, né? E é um desafio para a gente ajudar essas pessoas a se organizar, né? E a gente sempre estimulou essa questão da organização, porque um pequeno grupo de pessoas pode fazer muita coisa, não importa o tamanho do problema, né? E a gente tem que se juntar, né? As lutas que a gente está tendo hoje são basicamente lutas de articulação, né? E muito em espaços institucionalizados, né? O que é um desafio, mas também de conexão com outros movimentos sociais, né? Com o movimento Sem Terra, o movimento da luta pela moradia, as associações comunitárias, as entidades religiosas. O movimento ecológico hoje tem que buscar esse tipo de parceria também, porque ali tu também vai encontrar muitas pessoas que estão interessadas na questão ambiental e têm condições de ajudar a implementar elas, né? Quem conhece um pouco esses movimentos aí sabe que eles têm a questão de meio ambiente como um foco do seu trabalho, né? E procuram o movimento ecológico para trabalhar bem essas questões. Alguém quer complementar? Eu só queria destacar ali a Ana Juliana também, que tem um trabalho interessante ali em Sapucaia, né? Na questão ali da região dos morros ali, enfim, né? Ligada ali à família dela, também uma luta bem importante de ressaltar, né? A Maria Francisca Dutra, bióloga, também que entrou há pouco, aí eu vi, também tem um papel interessante na parte de um trabalho de sensibilização, na parte de educação ambiental, né? Enfim, é só para não deixar assim, alguns nomes, o Joãozinho Daut, que a gente estava mencionando de alguns destaques lá nos anos 70, né? O Joãozinho foi um dos fundadores da UPAM, até hoje é um professor atuante, né, nesse sentido.
embora hoje com uma certa condição física não uma mais muito favorável, mas é um dos poucos que fundou a HPAN e depois, no caso, como consequência, o PAN e permaneceu, né, e aí está aí até hoje, né, colaborando no que pode, né. E, enfim, dessa questão de entidades, aquelas pessoas também que primeiro criam entidade para angariar algum recurso, um edital, alguma coisa né, para garantir um projeto financeiro que, quer dizer, não tem uma entidade já existente, pré-existente para daí, não, cria uma entidade para concorrer com uma verba X, também tem essa situação que acontece nos dias de hoje, né? E realmente eu acho que as redes sociais trazem um certo, parece que uma certa assim, comodismo no sentido de achar que, bom, eu vou assinar uma petição online, que eu nunca vi dar em algum resultado, né? Eu ainda sou do tempo do abaixo-assinado, né? Os enormes abaixo-assinados, assim, uns calhamaços de coisas, para exigir um monte de coisas, e conseguimos entregar fisicamente aquilo e dava resultado, né? Mas hoje o sujeito lá assina uma petição online em rede social e acha que já fez o seu dever do dia a dia, né? Do ano, em relação à causa ambiental, né? Então, é isso, né? E eu acho que tem muitas outras questões que a gente tem que sim aprofundar mais na questão ambiental mesmo, em relação a comportamentos, enfim. O Arno lembrou muito bem a questão das casas naturais aí com os irmãos Rolim, né? Que foi um início, mas como a gente vê que a questão da pessoa também tentar ver com seus hábitos de alimentação, na medida que se ela está contribuindo ou não para a questão lá das emissões de gás de estufa, se ela contribui para o desmatamento da Amazônia, o modelo agropecuário, o agronegócio, o que ela consome, se está incentivando aquilo ou não, enfim, tudo isso as pessoas têm que realmente repensar, né? Então, assim, hoje eu vejo também que tem uma tomada de decisão pessoal que somando vão dar resultado, né? E não exatamente estando engajada num coletivo, mas que coletivamente, na soma de individual, vai dar resultados. E realmente e tem esse desafio de congregar pessoas em torno das entidades para que sejam mais fortes, né? Mas a gente vive uns tempos bem difíceis assim nesse sentido, né? O Arno comentou mesmo, desse egoísmo, essa coisa mais individualista que estamos vivendo hoje, né? E estamos conectados a tudo, mas não estamos muitas vezes com resultados satisfatórios. Vocês não citaram também outro personagem que eu ouvi falar muito na década de 90, eu não conheci, Carlos Avellini, né, que era da UPAN. Sim. O Avellini ele inaugurou uma fase nova na UPAN, que foi justamente a fase da profissionalização, né? Ele era jornalista e naquela época se tinha muitos recursos para viabilizar projetos da entidade. Mas nós temos que lembrar o seguinte, naquele período havia poucas instituições ainda dedicadas à questão ambiental, não havia internet, por exemplo. Então, um dos projetos que se tinha era uma rede Rios Vivos, que era um material que ficava a cargo dele com recursos internacionais que se recebia via correios materiais de diversas partes do mundo, e o Carlos Avellini traduzia para português e para o espanhol e repassava para ONGs em toda a América Latina. Para vocês verem o serviço que tinha. Então, haviam ações que depois, com a internet, não tem mais o porquê de ser, né? Assim como muitas ações, e também foi uma das causas da desmobilização, há uma época do início da UPAN, os associados da UPAN eles tinham carteirinha, eles tinham poder de fiscalização. Inclusive, eles podiam dar carteiraços e autuarem, se tinha essa parceria com esse reconhecimento pelo município, a capacidade de autuação. Depois, com o surgimento das secretarias municipais, por óbvio, essa função passou às secretarias. Quando se discutia Rio dos Sinos, nós continuamos discutindo, mas hoje nós reconhecemos que a instância mais adequada para discutir Rio como um todo são os comitês de bacia hidrográfica. Então, lá dentro, sim, nós temos atuação. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos como uma das principais bandeiras também a luta pelos banhados. Ainda restam cerca de 30% dos banhados aqui dos Sinos, mas se não fosse a atuação da UPAN, Movimento Ressler, não haveria mais talvez 1% desses banhados. Só que hoje, dificilmente alguém, em tese,
pode ser contrário aos banhados. Por quê? Porque eles estão protegidos por lei. Hoje é uma bandeira, uma das principais bandeiras, junto com a planície de inundação do Comitê de Bacia, o Comitê Sinos aqui. Então, as entidades elas acabam mudando um pouco o foco. A educação ambiental, as entidades trabalhavam. Hoje, todas as escolas fazem parte do currículo a educação ambiental. Mas uma questão que é um desafio ainda, Dani, é que à medida em que a tua entidade ela vai crescendo de atuação, a tendência é tu acabar abraçando causas maiores. Hoje, infelizmente, com a boiada passando, eu desconheço alguma entidade que gaste menos da metade do seu tempo sendo contrária a alguma coisa do que sendo proativa. Por quê? Porque todos os dias tem alguma legislação para liberar agrotóxico, alguma lei aí para reduzir a proteção ambiental, então tu gasta mais tempo brigando contra alguma coisa hoje do que construindo. E são lutas... Então, segura só esse ponto aí, segura esse ponto. Era exatamente essa última pergunta. Quais os desafios que essas ONGs têm para o futuro? Tu já está meio que respondendo, tu continua agora. Sim. E se tem algum trabalho dessas ONGs, porque hoje tem outras ONGs na Bacia do Sino, de colaboração em rede. Então, a gente fecha com isso. Aí tu termina a tua fala e alguém quiser complemento. Então, como eu estava te dizendo, hoje nós estamos perdendo espaço também. Vou te dar um exemplo. Se eu chamo um voluntário, a pessoa quer participar. Me ajuda aqui. O que tu está fazendo hoje? Eu estou dedicando metade, 6 dias da semana para lutar contra alguma coisa. E muitas vezes, hoje, isso vem dos próprios órgãos públicos. É o município, é uma prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal. Ou seja, eu não estou falando de servidores, mas eu estou falando de gestores ou de legisladores que estão propondo leis, então tu acaba lutando contra. Tu vai chamar um voluntário novo, ele vai sair correndo. Por quê? Porque quando alguém se engaja nisso, ele quer um retorno imediato. Talvez por isso, Dani, colegas, que a causa animal hoje tem crescido tanto, trazido tantos voluntários, e que o movimento ambientalista não consegue pegar. Porque o retorno, tu vê um cachorro abandonado na rua, tu pega, tu recolhe, tu alimenta ele, tu cura os machucados dele, tu consegue uma adoção, tu tem uma satisfação imediata, tu te sente bem. Para tu conseguir esse retorno no movimento ambiental, se tu pode plantar árvore, só que a pergunta fica assim, eu consigo hoje plantar árvore sabendo que tem um projeto de lei se propondo a destruir milhares de hectares de árvore, então eu vou acabar priorizando uma briga contra isso. A gente sabe que tem o processo de base, de construção, de educação ambiental, se trabalha nisso também, mas é uma luta hoje quase que inglória, porque o tempo que nós temos é o mesmo. A quantidade, eu acho que essa foi a grande estratégia do inimigo. Eu não digo o inimigo nosso, eles são inimigos de si mesmos, que foi o quê? Passar a boiada. Por que passar a boiada? Se tu passa 20 projetos de lei ao mesmo tempo, eles sabem que a sociedade civil organizada não vai conseguir se organizar para tentar barrar os 10. Então, os 8, 9 eles passam e 1 ou 2 tu barra. E essa é a situação, infelizmente, que a gente vive hoje. Então, são os desafios novos que a gente tem. A gente pode esperar e a gente sabe que as máscaras caem com o tempo. Só que a grande pergunta é, nós temos ainda a capacidade de resiliência ambiental para voltar depois desse impacto? Por que a sociedade europeia, Greta Thunberg e outros estão se movendo? Porque lá eles já têm uma estabilidade institucional maior, eles já têm um grau de formação e informação ambiental maior e também já passaram por esse processo que nós passamos aqui. Então, eles estão mais tranquilos e podem pensar um pouco mais sobre o futuro. O brasileiro hoje, infelizmente, a maioria do povo brasileiro está pensando o que vai comer hoje à noite, o que vai comer amanhã de manhã. Então, é complicado, Dani, eu querer dizer, vamos pensar sobre o meio ambiente. Quando a gente criou a Cooper Resíduos, por exemplo, eu não entrei lá trabalhando a questão de preservação ambiental ou saneamento ambiental. Eu entrei lá, sabe o quê? Mostrando que organizando-se, 2, 3 pessoas se juntarem e venderem juntas o resíduo, elas conseguem um pouco mais para alimentar as famílias à noite. Quando elas conseguiram se organizar em cooperativa e conseguiram ter esse retorno econômico, sobrou um pouco de tempo e recurso,
não passou a ser a preocupação que comer naquela noite, elas começaram a parar para pensar sobre outras coisas, inclusive meio ambiente. Então, é um processo, também essa estratégia perversa hoje de inflação, de alta de preços, enfim, tira o foco das pessoas. Então, nós estamos num momento muito difícil de meio ambiente. Agora, claro, Dani, é quase um ensaio, o desafio é quase um ensaio sobre a cegueira, né? Mas a gente tem esperanças. Aquilo que eu falei antes, há um século atrás, nós tínhamos menos florestas na nossa região aqui, não estou falando de Amazônia, mas na região metropolitana do que nós temos hoje. Então, são poucas as áreas nativas ainda do próprio Rio Grande do Sul, tirando os parques que nós temos ainda, mas o restante que nós temos de floresta hoje já foi posta no chão e já voltou em algum momento. Então, a gente não pode olhar, e nem o meu filho diz assim, pai, mas vão terminar com tudo. Eu mostrei uma foto do morro para ele, uma foto de um século atrás. Onde é que estavam as árvores, pai? Não tinha, foi tudo cortado. Hoje tem uma floresta exuberante. Então, a natureza, ela volta. A gente precisa ajudá-la a impedir com que aqueles que estão impedindo a regeneração dela atrapalhem. Então, esperanças tem, Dani. E o último desafio que eu acho que a gente tem hoje, talvez maior, é nos adequarmos ao dinamismo das redes sociais, de como a gente pode mostrar esse trabalho nosso para as outras pessoas. No mar, digita meio ambiente hoje na internet, Dani, vai ter milhões de citações. Então, eu estou sentado na minha casa, eu quero ajudar a natureza, eu digito lá, como ajudar a natureza, vai ter milhões de citações, Amazônia, não sei onde. Eu quero saber como eu faço isso no Rio dos Sinos. A pessoa não vai saber. Por quê? Porque quem faz nos sinos está diluído em milhões de outros. Eu vejo como esse o grande desafio que nós temos hoje. Falar a nova linguagem dessa nova geração. Que a gente ainda está aprendendo, né? Tem muita... Então, assim, bem curtinho, uma frase de finalização do Márcio do Arno, mas bem curtinho. Não, eu acho que eu só queria agradecer, então, aí, né, finalmente, então, agradecer a oportunidade e dizer que a gente continua atuando aí, trabalhando para que mais pessoas, enfim, multipliquem esses ideais, né, enfim, e eles vão se adaptando mesmo, as gerações que vão surgindo aí, novos desafios, novos problemas, novas ferramentas, enfim, a gente realmente tem que estar atento a isso, né, e todo aquele trabalho anterior foi de base mesmo e continua como um alicerce, né, então... a cada geração aí vai se botando mais tijolinhos na parede e vai indo, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? Queria agradecer aí a oportunidade. Obrigado, Márcio. Adorei a tua participação. Fantástico. Arno. Paciência e persistência, gente. Paciência e persistência, né? Tem que ter paciência com ensinar para cada um de novo, 1000 vezes, repetir os conceitos e ter persistência, né? Isso é fundamental, assim, né? E também agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha novas, né? Porque eu acho que esse é um veículo, é uma forma mesmo também de fazê-lo, né? Aproveitar a tecnologia, por favor, né? Porque outros estão aproveitando para ser contra a gente, né? Então temos que aprender a usar essas ferramentas como outros estão usando e usá-las para difundir as nossas ideias também. Como o Rafael falou, eles estão querendo nos vencer no cansaço, a gente vai tentar vencer no cansaço também. Rafa, uma última palavra. Em era de fake news, a gente tem que aprender as good news, né? A trabalhar... Really news, que quer dizer, né? Que ao contrário do fake é really, né? Really news. Só para não deixar passando em branco aqui, que eu gosto de interagir com os espectadores, a Ana Maria disse que a ameaça de morte também ocorre aqui, já foi vítima disso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Na minha casa já tiraram 3 vezes. Deixa eu ver aqui. Falsificação da separação do lixo no final. Separação do lixo. Não, falta a separação do lixo do final dos 80, começa nos 90 para começar. Entendi. Não, falta aquela educação de separação do lixo lá do final dos anos 80. É o comentário do Matheus. Eu acho que tem mais algum. É isso. Gente, muito obrigado. Eu acho, perguntaram se a live vai ficar gravada. Eu vou salvar aqui no meu Instagram, depois eu vou baixar ela e vou colocar no meu canal do YouTube. E vamos pensando, vamos conversando sobre esses temas.
teremos uma live que eu estou ainda acertando. O Sidney Agra vai falar sobre mudanças climáticas e segurança hídrica, né, crise hídrica, no próximo mês, ainda está acertando a data. E vamos pensando em outras questões aqui para o Rio dos Sinos, que a gente queira aprofundar, ou para o CAI também, né, Rafael? Então, vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Olha, foi incrível. Estou desde dezembro do ano passado, né, Rafael, falando sobre essas lives que eu queria fazer e, no final de contas, ela saiu do papel. Um abraço para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço a todos. Obrigado e até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Agora tem